Opa, Bom dia, Daphne. Bom dia a toda a comunidade do Brasil 247. muito bem. Dia importantíssimo, né, Polena? Para a É, gente comentar aqui a prisão do Bolsonaro. Eu estava até falando com o Pedro, você estava acompanhando aqui nos bastidores, sobre o timing, já que está chegando perto desse dia da aplicação, aquele prazo da aplicação das tarifas, né? Mas, enfim, não sei se você quer comentar também sobre o timing, mas queria saber da prisão em si, né? Como é que você vê essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro? Daphne, tudo está relacionado, né? Tudo está Já. relacionado, porque, na verdade, é uma escalada iniciada a partir do início do mês de julho, quando teve os BRICS no Brasil, né? Foi importantíssima aquela reunião dos BRICS, nós estamos quase um mês, né, daquela reunião. Hoje é dia 5, foi exatamente, quase um mês, exatamente hoje. E aí, quando tudo começou, porque fica claro cada vez mais, né, a fragilidade do poderio norte-americano. Por que eu digo fragilidade? Né, como o Pedro estava dizendo aí, quando alguém começa a anunciar, dizer que vai aplicar sanções, né, não são tarifas, são sanções, como o Pedro falou, uma autoridade norte-americana, é porque está sentindo a pressão vinda do outro lado. Então, do outro lado que eu me refiro, são os demais países, né? Os demais países que estão reagindo a esse imperialismo norte-americano que se impõe, né, de uma forma unilateral, que se impõe de uma forma autoritária, de uma forma violando as regras básicas do direito internacional. Veja, essa lei mesmo, essa lei que está sendo imposta, essa lei dificílima de falar esse nome, tem muita dificuldade de falar também, Daphne. Então, é uma lei que atenta, você veja, contra os princípios básicos do direito internacional, porque o direito internacional, inclusive na Carta da ONU, ele é baseado em quê? Baseado na soberania dos povos, na independência e na igualdade entre os países. E essa lei, ela é uma lei aplicada que leva em desconsideração esses princípios fundamentais, ou seja, os Estados Unidos se coloca acima de todos, não respeita ninguém, não respeita a soberania, não respeita a jurisdição de país algum. Eu sou capaz de impor sanções não só no meu território, mas também no seu território, né, no território dos outros países. Então, eles estão sentindo essa pressão, né, diante do que, né, volto a dizer, diante de tudo que aconteceu nos BRICS. Eu acho que, para mim, os BRICS do Brasil foi muito importante, mas o que mais afetou o Donald Trump nessa volta dele, que é a América em primeiro lugar, só essa retórica, América em primeiro lugar, é porque a América não estava em primeiro lugar. Então, já é o próprio reconhecimento da autoridade norte-americana que quer se reafirmar, tentar buscar um passado que já se foi. Então, ele tenta agora tentar se reafirmar, dizer a América em primeiro lugar, e vocês todos, por isso que eu vou aplicar sanções em todos, eu que mando, eu que sou a autoridade do mundo. E não viu bem isso. E aqui no Brasil, o que nós tivemos muito forte foi a declaração, né? Um dos mais de 100 itens daquela declaração, mas o mais importante, a meu ver, foi quando os países manifestaram que iriam começar daqui para frente a analisar, a projetar a comercialização entre si em moedas locais. Então, isso atingiu, sem dúvida alguma, Daphne, isso foi um golpe duríssimo contra os Estados Unidos e contra a própria autoridade do Donald Trump, que diz que se a América em primeiro lugar. Então, se os outros países estão dizendo que a América, que vão comercializar nas suas moedas locais, é que eles não estão levando em consideração o dólar, não estão levando em consideração o poderio militar norte-americano. Então, isso tudo, essa escalada, né? E por que testar o Brasil? Só para concluir isso, é importante, o meu modo de ver. Testar o Brasil a partir da liderança do presidente Lula. E naquela reunião aqui no Brasil, a principal liderança presente, né, o Xi Jinping não compareceu, nem o presidente Putin, a principal liderança foi o presidente Lula. E o presidente Lula é isso, ele usou uma oportunidade, né, usando o caso do Bolsonaro, o próprio caso pessoal dele, da sua empresa, né, não são das demais big techs, ele manifestou o interesse dele particular, né, que tem o Brasil, a justiça brasileira, corretamente, ao meu modo de ver, aplicou decisões, multas, né, contra a empresa dele, que não quer ter um representante legal no Brasil, que quer trabalhar no Brasil descumprindo as regras brasileiras, as decisões judiciais. Então, ele utilizou isso como um argumento, né, para poder abrir essa escalada contra os BRICS aqui no Brasil. Então, e aí tem toda essa questão, né?
todo o efeito, meu modo de ver, estava até ontem, quando eu vi a decisão do Alexandre de Moraes, o que me chamou muito a atenção, lendo a decisão, né, que é uma lógica fascista para testar os limites do próprio ministro, sabe, Daphne? É isso que eu estou observando. Era essa a minha questão, né? Aqui a Maria de Fátima disse: a justiça é cega, mas não é tola, disse Xandão. Você acha que o Bolsonaro ficou cavando isso, cavando essa prisão domiciliar, justamente por conta desse timing aí do prazo das sanções? Há uma lógica. Daphne, nós estamos diante, tanto o Donald Trump como o Jair Bolsonaro, isso nós temos que ter bem claro, são de viés fascista. Eles são fascistas. E o fascismo vive disso. Vive de retóricas, vive de factoides. Então, tanto como eu estava falando do Donald Trump, tanto as medidas do Donald Trump para o mundo, e em particular para o Brasil, contra os BRICS também, é uma retórica. É uma retórica. Se colar, colou. Ele precisa dessa retórica para se manter. Da mesma forma, o Bolsonaro, para se manter ativo politicamente, né, ele precisa desse tipo de retórica, dessa escalada, dessas provocações, desses desrespeitos sistemáticos para se manter, né, politicamente. Só quero lembrar, Daphne, se nós pararmos para observar, a movimentação que o Bolsonaro tem feito recentemente é a mesma que ele fazia quando ele era presidente da República. Até vou botar mais. Eu considero que essa movimentação dele é desde quando ele ganhou a eleição no segundo turno, em 2018, que ele disse que aquela eleição foi roubada. Ele disse que a eleição que ele venceu, ele disse que a eleição foi roubada. Ali, isso tudo é retórica, né? É uma lógica fascista. Por quê? A partir daí, ele escolhe um alvo. Qual é o alvo preferencial dele? O voto eletrônico no Brasil. Aí, por conseguinte, a Justiça Eleitoral. Depois, ele passa para o Supremo Tribunal Federal. Então, isso tudo são sinais, né, que os fascistas manifestam nas suas ações, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Argentina, com Milei, seja o Noboa, sabe? Todos eles têm essa característica, os da Europa também, e pelo mundo afora. Então, você veja, ele precisa disso. E aí vem essa decisão, ele está procurando isso. Quando teve a medida preventiva contra ele da tornozeleira eletrônica, o Alexandre de Moraes também me parece que tem plena consciência e domínio do que está fazendo, porque ele colocou exatamente isso: você está proibido de usar as redes sociais, direta ou indiretamente. Ali, na época, até nós tivemos aqui no 247, no programa da tarde, no Brasil Agora, na sexta-feira, a Andréia estava apresentando, estava a Andréia e o Paulo Moreira Leite e eu debatendo. Uhum. E nós, naquela oportunidade, né, o Paulo estava inconformado, com muita razão, porque não tinha sido decretada a prisão preventiva do Bolsonaro. E eu dizia para ele: Paulo, você tem razão, eu também acho que estão presentes todos os elementos jurídicos para ser decretada a prisão preventiva do Bolsonaro, mas eu entendo que o Alexandre de Moraes está testando o Bolsonaro. E o teste está exatamente nessa decisão entreaberta, que é usar a rede social de forma direta e indireta. Todo mundo ficou perplexo com aquilo na época. Alguns, inclusive, falavam que era censura, que ele não podia dar. Mas a meu modo de ver, era um encaminhamento apresentado pelo ministro Moraes para que o Bolsonaro entrasse naquele caminho. O Moraes também vai mostrando a força dele, se impondo, porque ele, de todos os juízes do Supremo Tribunal Federal e de todos os juízes brasileiros, o que mais tem sentido na pele as ações do fascismo é o Alexandre de Moraes. E isso não vem de agora, desde a Covid. Eu me recordo que durante a Covid, o Supremo se reunia, todo mundo estava em casa, né? As decisões eram em casa, e eu me lembro que numa das decisões, numa daquelas reuniões, sessões do Supremo, ele fez um desabafo muito sério naquela oportunidade, que ele estava sendo perseguido, ele e a família dele, em razão das decisões de proteção à saúde pública que estavam sendo tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ele dizia: até estão perseguindo a minha filha. A minha filha. Então, ele sabe, ele está há muito tempo nesse enfrentamento com os fascistas, que eu considero esse tipo de enfrentamento que ele está fazendo é muito correto, porque o fascismo tem que ser enfrentado. Porque se você baixar a cabeça para o fascismo, como quer Donald Trump, como quis Bolsonaro aqui no Brasil, eles vão se impor, porque eles se impõem pelo medo, pelo terror.
Daí essas ações do Donald Trump, essas ações do Bolsonaro, e Daphne, o que é mais grave, é que eu estou vendo, desde sábado eu estou acompanhando nas redes mundiais de computadores, está circulando muitas informações, vocês podem acompanhar aí no Twitter, particularmente, muitas informações de, assim, me parece que são ações de contra-informação para colocar medo e pânico na sociedade. Então, esta é uma ação, né, muito bem coordenada pelo fascismo. O gabinete do ódio faz isso, faz e fez. E esse gabinete do ódio não foi desarticulado ainda no Brasil. A BIM paralela, que está sendo processada no Supremo Tribunal Federal, Daphne, ela ainda está, a meu modo de ver, plenamente ativa, com muitos agentes ainda infiltrados dentro da estrutura do poder público brasileiro. Então, Daphne, esse modo operante do fascismo, do bolsonarismo, veja, essas ações. Por que semana passada, né, diante do que o Bolsonaro não podia fazer, eles foram fazer uma motociata, que alguns chamaram de gadociata? Por que eles foram fazer essas manifestações, né, no final de semana? Veja que automaticamente ontem eles já mobilizaram todos os seguidores dele para fazer, né, manifestações em Brasília. Então, essa é a tática do fascismo. Eles usam essa fase do terror. Pois não, Daphne? Não, deixa eu agradecer aqui um superchat, agradecer a Ana Lígia, que presenteou com uma assinatura da TV 247. Obrigada, Ana Lígia. Então, vocês podem presentear também, além de fazer para vocês mesmos a assinatura. A Júnia Laje está doendo, está sofrendo, bem feito. Está citando aqui a Maria Bethânia, esse vídeo que ficou rolando ontem, né, nas redes sociais. A Rita diz assim, ele deveria dizer USA em primeiro lugar, porque se falando da América, o Brasil é um país das Américas. Bernardes, a OAB é o maior absurdo, a OAB calada é o maior absurdo sobre essa história dos Bolsonaros. E aí que eu vou pedir para você comentar a pergunta da Adriana. A Adriana diz, como funciona a prisão domiciliar? Vai ter polícia na porta da casa do golpista 24 horas por dia? Não poderá entrar ninguém na casa? E os empregados? Eu queria que você avaliasse, falasse um pouco para a gente como é que funciona essa prisão domiciliar, né? Fiquei pensando, pegaram um celular dele ontem. E o celular da Michelle, né? O celular das pessoas que trabalham na casa? Não sei. São duas coisas que você traz aí muito interessantes. Eu estava falando que o ministro vai colocando para o Bolsonaro as coisas. Ele colocou aquela utilização das redes sociais de forma direta e indireta, o que justificou ontem, né, uma nova etapa, né, dessa, vamos colocar assim, das medidas preventivas ainda. São medidas preventivas. Bolsonaro ainda não foi condenado efetivamente. Então, agora ele ontem colocou uma outra. E o Bolsonaro vai, eu não sei se ele vai, eu vou dizer que ele vai cair, mas ele vai agravar por aí. Colocou, da mesma maneira que ele, na decisão anterior, está ainda proibido de usar a internet de forma direta e indireta, como ele fez, por exemplo, no domingo, utilizando lá as redes sociais dos filhos dele e do Nicolas Ferreira para se manifestar naquelas manifestações. Agora o ministro Bonatti colocou, ele está proibido de utilizar telefone celular de forma direta ou indireta. Ou o telefone dele, ou de alguém. E ele vai cair por aí. Porque vão provocá-lo, ou ele vai esquecer, ou ele mesmo vai construir por aí essa escalada. Então, Daphne, essa pergunta ela é muito boa, porque eu entendo, inclusive eu comentei isso ontem, depois que eu li a decisão, eu acho que o ministro poderia ter sido mais rigoroso. Mas é a forma dele, ele que está conduzindo o caso, aquilo que eu falei. Me parece que ele tem o pleno controle do que ele está fazendo. Essa decisão de ontem foi uma decisão de 25 páginas, mas uma decisão que, pela fundamentação apresentada, muitas vezes é repetitiva, inclusive, manifestava a impaciência do juiz Moraes com relação ao comportamento de Bolsonaro. Diante disso, Daphne, o que eu estou falando? Desde quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, no dia 30 de março de 2023. Quando o Bolsonaro desembarcou no Brasil, ele deveria ter sido preso preventivamente. Por que preso preventivamente? Bolsonaro solto é um risco à ordem pública. É o que nós estamos vendo. Veja, a aplicação dessas sanções
pelos Estados Unidos, a justificativa apresentada formalmente foi perseguição a Bolsonaro. Perseguição a Bolsonaro. Ontem, né, o Departamento de Estado norte-americano, da área relacionada aqui ao Hemisfério Sul, manifestou que querem calar Bolsonaro, que não há liberdade de expressão no Brasil. Você vai ver aquele jornalista Glynn, no Twitter dele, dizer Moraes, um juiz autoritário. Moraes, um juiz autoritário. Você vai ver o Tarcísio de Freitas manifestar também, no meu modo de ver, de uma forma indevida, ele é um chefe de governo estado importante como São Paulo, manifestar-se dizendo que não ocorreu crime inexistente, golpe inexistente. Então, isso do Bolsonaro solto, ele possibilita, né, um risco cada vez maior à ordem pública. Ele já deveria ter sido recolhido, preso, não em casa. Eu entendo que ele não tem que ficar preso em casa. Ele deveria ficar preso num estabelecimento prisional, como está Braga Neto, por exemplo. Braga Neto não está num presídio, mas está recolhido numa unidade prisional, num quartel das Forças Armadas, sob vigilância, em tese, vamos colocar assim, em tese, né, sob uma vigilância. Bolsonaro em casa é possibilitar que as algazarras, que o risco à ordem pública continue plenamente no Brasil, porque eles vão para a porta da casa de Bolsonaro, como já foram hoje. Temos que ter a séria compreensão, volto a repetir isso, vou ressaltar o tempo inteiro, nós não estamos nos deparando com fascistas. Fascistas são aqueles que não têm o respeito a nenhuma ordem, a ordem pública, a ordem constitucional. Eles querem criar uma ordem deles, de preferência uma ordem autoritária, numa ordem que enforque o ministro Alexandre de Moraes, em que, como disse o Bolsonaro, 30 mil que morreu foram pouco na última ditadura, ou seja, ele queria matar mais, queria estabelecer, se fizesse o golpe de Estado dele fosse vencedor, estabelecesse campos de concentração para quem faz oposição a ele. Então, nós estamos diante de fascistas. Daí, eu vejo que, pelo teor da decisão do ministro, o ministro poderia ter fixado uma prisão preventiva. Essa prisão domiciliar, ela tem natureza preventiva, mas ela está sendo cumprida em casa. Eu entendo que Bolsonaro deveria estar preso num estabelecimento penitenciário. Deixa eu trazer aqui essa matéria, né? A tendência do STF é condenar Bolsonaro à prisão em regime fechado. Se essa prisão de caráter preventivo que você estava comentando... não, olha, o Léo deixou aqui, eu não consigo compartilhar, ele deixou aqui compartilhado uma outra coisa, eu não consigo, mas, enfim, o que a matéria diz é isso. Tendência do STF é condenar Bolsonaro à prisão em regime fechado. Então, quer dizer, se essa preventiva agora é em casa, mas certo, já está certo, o meio jurídico, eu acho que tem uma opinião fechada sobre isso, que tem que ser em regime fechado? Olha só, Daphne, primeiro, por hora, não podemos estabelecer ainda qual vai ser o regime da pena. Eu acredito que aqui o regime será cumprido em regime fechado, a depender da condenação. Se a condenação for superior a 8 anos, o regime passa a ser fechado. Eu acredito que o Bolsonaro tem uma condenação superior a 30 anos de prisão. 30 anos. Há alguns que especulam, diante de tudo que tem acontecido, todo esse agravamento, né, tudo causado por ele, as ações, inclusive, de Bolsonaro, do seu filho, como consta na decisão do ministro Moraes ontem, mais uma vez, né, ações antipatrióticas, ações de traidores da pátria. Eu acredito que essa condenação poderá passar até de 40 anos, pode até chegar a isso. Então, provavelmente, o regime a ser fixado depois, primeiro tem que ter a condenação dele. Depois vai ser feita a dosimetria da pena. Qual é a pena que vai ser aplicada? Ver a gravidade dos delitos, ver o comportamento dele, a conduta dele passada, tudo que ele pode representar. E aí vai ser fixada a pena. Na fixação da pena, aí sim que vai se estabelecer, né, o regime. Vai ser, eu volto a dizer, provavelmente será regime fechado, não vai ser semiaberto nem aberto. A prisão domiciliar é uma outra coisa. O que pode acontecer? Ele poderá ser condenado a, por exemplo, 30 anos de prisão, regime fechado. Mas, como ele tem 70 anos de idade, apresenta, segundo ele, nós não sabemos, vai depender do que os médicos vão atestar. Inclusive, acredito que médicos do Estado brasileiro. Vai ser uma grande oportunidade para se examinar, né, qual é o estado de saúde efetivo de Bolsonaro, que ninguém sabe.
Quem sabe são os médicos dele. Mas o Estado, nesse momento, poderá ter, né, vai ter que fazer um exame de corpo de delitos em Bolsonaro. Então, veja, pode estabelecer-se, a partir da jurisprudência existente, né, que, mesmo o regime sendo fechado, o Bolsonaro pode vir cumprir essa pena não no estabelecimento, né, prisional, mas sim no seu domicílio, numa prisão domiciliar. Então, são situações distintas, por isso que eu estou explicando. Essa prisão agora, que o ministro Moraes falou, que é uma prisão domiciliar, é uma medida preventiva, né, tirar o Bolsonaro de circulação e de comunicação pelo risco à ordem pública que ele representa, mas ele em casa ainda. Em casa. Então, a condenação, que é algo que ainda não ocorreu, tem que ser assegurado a ele, né, essa pessoa que tem adjetivos, os piores adjetivos, já podemos estender para ele, ele ainda não foi condenado, né? Tem a presunção de inocência em favor dele, mas ele mesmo já é réu confesso, do depoimento que ele prestou, ele mesmo confessou. Então, é isso, porque ele é fascista. Ele é fascista, ele vai ter essa condenação. E aí, Daphne, é muito importante, sabe, o campo democrático, popular e progressista, porque é o campo vanguardista, e é esse campo que sempre fez, no Brasil e no mundo, um enfrentamento ao fascismo, se manter firme na luta contra o fascismo, como tem ocorrido nas últimas semanas no Brasil. Tem ocorrido essas ações por parte do campo vanguardista nos últimos anos de enfrentamento ao fascismo. Tem que continuar. Esse enfrentamento é um enfrentamento político. Ele é mais importante nesse momento do que o enfrentamento jurídico que está sendo feito, né, pelas autoridades instituídas, né, constituídas do Brasil. Então, não poder agora, nesse momento, é o momento de fazer enfrentamento com os fascistas. Os fascistas estão indo para as ruas. O campo vanguardista também tem que se apresentar nesse enfrentamento, dizer que nós não vamos aceitar interferência estrangeira no Brasil, nós vamos manter a nossa soberania, nós não vamos permitir que a independência dos poderes constituídos do Brasil seja violada por pressão estrangeira num julgamento, é o que o Donald Trump está fazendo em favor de Bolsonaro, e, mais do que nunca, a autodeterminação do povo brasileiro tem que se sobrepor a qualquer outra ação investida estrangeira. Quem determina os destinos do Brasil é o povo brasileiro. É o povo brasileiro, muito mais do que as autoridades e a classe dominante brasileira. Quem determina o comando e os destinos do Brasil é o seu povo. Daí o conceito de soberania. Essa soberania é a soberania popular, é o povo que vai manter esse Estado. Então, é a hora, Daphne, de caminharmos firme e não aceitarmos a pressão, porque eles estão tentando colocar o terror e o medo no campo democrático, popular e progressista. Colocar o medo na classe trabalhadora. Vocês vão perder emprego, o Brasil vai ter dificuldades, sabe? Eles estão criando esse cenário para um cenário psicológico, é uma guerra psicológica, é uma guerra híbrida, é uma guerra de contra-informação, sabe? De espionagem, vou colocar bem claramente, uma guerra de espionagem, para deixar a população em pânico, né? Para não reagir. Então, tem que haver uma reação a essa ação, essa escalada fascista, porque está chegando a hora do julgamento. E os fascistas vão escalar, porque eles não querem a condenação de Bolsonaro, que cometeu muitos crimes. Tá, se você me permitir, só quero lembrar um ponto aqui que eu considero fundamental dessa lei. Veja uma coisa, o objetivo dessa lei norte-americana, qual é o nome da lei mesmo, Daphne? Você que sabe falar. Magnitsky. Exatamente. Essa lei, ela se impõe contra, né, por parte dos Estados Unidos, no país, deveria ser dentro dos Estados Unidos. Para quem pratica ações contra violações de direitos humanos e aqueles que defendem ditaduras. Muito bem. Essa lei não tinha que ser aplicada contra o ministro Moraes, ela tinha que ter sido aplicada e tem que ser aplicada contra Jair Messias Bolsonaro. Se tem alguém que desrespeita e desrespeitou os direitos humanos, é Jair Messias Bolsonaro. Só lembrar o que ele fez como presidente do Brasil durante a Covid. Isso tudo está documentado na CPI do Senado da Covid. O Bolsonaro defendeu a última ditadura, defendeu torturadores, defendeu, né, um estado de exceção. Então, a lei se aplica a Bolsonaro. Bolsonaro não defende direitos humanos, nunca defendeu direitos humanos, ao contrário. Nem ele, nem o filho dele, nem nenhum fascista como Carla Zambelli. Eles diziam que não há direitos humanos, há humanos direitos. Então, Daphne,
pelo espírito da lei norte-americana, quem deveria estar respondendo por essa lei é Jair Bolsonaro. As sanções deveriam ser direcionadas a Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, deveria ser expulso dos Estados Unidos aplicando essa lei. Porque Eduardo Bolsonaro é um defensor, quanto mais, contra os direitos humanos e defensor de estados autoritários, de ações autoritárias. Daí essa lei deveria ser aplicada contra a família Bolsonaro. Eles é que deveriam ser impedidos de entrar nos Estados Unidos como eles estão lá nos Estados Unidos sendo acobertados. Então eles deveriam ser expulsos. As autoridades norte-americanas deveriam expulsá-los dos Estados Unidos e aplicar sanções contra Bolsonaro e não contra o ministro Moraes. O ministro Moraes, como ele botou bem na decisão, não é ele que está tomando a decisão. Ele está tomando a decisão também, mas quem está decidindo, ao final, é a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal do Brasil. É a justiça brasileira, é o Poder Judiciário brasileiro, é a autoridade prevista na Constituição responsável pela jurisdição brasileira. Não é o presidente da República, não é o presidente Lula, não é o parlamento brasileiro. Quem decide questões judiciárias no Brasil, pela Constituição, é o Poder Judiciário. Daí os poderes serem independentes e harmônicos. Não pode nenhuma autoridade interna no Brasil interferir no julgamento judicial. Muito menos ainda uma autoridade estrangeira, como está fazendo o Donald Trump. Eu queria colocar isso, Daphne, porque já que fala-se tanto nessa lei e em sanções, quem deveria ser sancionado era Jair Bolsonaro por tudo que eu acabei de falar. Muito bom, muito importante. Deixa eu agradecer aqui só o Antônio Vasques. Obrigada, Daphne. Bozo, expulso do Exército, deveria estar preso até hoje. Lembrando que a história dele de cometer crimes começa lá atrás. Eletra Silva diz que gosta muito de te escutar, Folena. Obrigado, E o Júnior Ranieri, como trabalho na Avenida Paulista, fiz vários embates no domingo. Chamei-os de traidores da pátria e defensores de pedófilo. Todos ficaram calados. Essa de chamar de defensor de pedófilo eu acho ótimo. Eu acho que isso aí acaba com qualquer argumento. Sobre essa pressão, né, e sobre também o Alexandre Moraes deixar claro que quem está tomando essa decisão é o STF, não ele, o indivíduo, eu queria falar sobre a pressão em cima do ministro Alexandre. Né? A gente está vendo aí, enfim, o PL planejando impeachment do Moraes no Senado, a anistia na Câmara, enfim, o Girão cobrando anistia e impeachment de Moraes. A gente viu aí, já tem até a contagem de placar para pedir o impeachment do Alexandre Moraes. Você acha que isso é possível? Como é que você vê essa pressão a nível das duas casas aqui no Brasil? Politicamente é que restou aos passistas. Aos passistas só resta pedir anistia e ameaçar ministro do Supremo Tribunal Federal com um pedido de impeachment. Isso é ação política. Porém, eu posso te assegurar que, a partir do documento político brasileiro maior, que é a Constituição, essas ações são completamente inconstitucionais. Esse pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, politicamente é possível fazer como eles estão fazendo. Mas eu diria um desrespeito à Constituição, porque é um claro desvio de finalidade constitucional. O impeachment não é para isso. O impeachment é para o ministro, por exemplo, os ministros que tenham atentando contra a Constituição. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal, nessa quadra, está trabalhando, já não é de agora, desde o governo Bolsonaro, desde a Covid, para assegurar o Estado Democrático de Direito no Brasil. Volto a dizer, Bolsonaro tentou contra a vida, ele tentou e efetivou. Milhares de brasileiros morreram por culpa do Bolsonaro, por isso que ele é violador dos direitos humanos. Bolsonaro não se vacinou e incentivou as pessoas a não se vacinar. E digo isso, Daphne, com toda a clareza, porque hoje já tem provas de que Bolsonaro falsificou o cartão de vacinação dele e da filha. Então, ou seja, ele só não houve ação penal contra ele porque não foi comprovado que ele usou o cartão falso. Quer dizer, o Procurador-Geral da República se valeu de um expediente formal para não abrir ação penal contra ele, mas que o procurador reconheceu e as autoridades brasileiras reconheceram que Bolsonaro não se vacinou, é fato. Bolsonaro não se vacinou, ele incentivou a morte de milhares de brasileiros. Então, o Bolsonaro, Daphne, é isso. Essas medidas deles para poder tentar desvirtuar o espírito da Constituição, quando você tem o Supremo Tribunal Federal, desde aquela oportunidade, garantindo a vida
o direito maior previsto na Constituição brasileira. Para nós falarmos em democracia, antes da democracia tem um direito natural por excelência. Qual é o direito natural por excelência? É o direito à vida. É a vida que faz a constituição de um Estado, que faz a existência da democracia. E aí o Bolsonaro, durante a Covid, atentou o tempo inteiro contra a vida, incentivando brasileiros à morte, e milhares morreram por causa de Bolsonaro. E ele vai ter que ser responsabilizado um dia por isso. São muitos delitos que Bolsonaro vai ter que responder, mas são muitos. E mais um, Daphne, corrupção. A lei, essa lei norte-americana, também é aplicada em casos de corrupção. E Bolsonaro foi comprovado, ele ainda não foi ainda indiciado, mas há provas muito fortes, ele mesmo, né, foi recomprar, é a questão das joias, do peculato de joias. Então ele também entra no rol daqueles que são acusados por corrupção. Peculato é corrupção, é desviar dinheiro público para fim particular. Então, aquelas joias que ele mandou vender nos Estados Unidos, o pai de Mauro Cid é um dos indiciados, né, está envolvido nisso diretamente, ele também mandou depois recomprar as joias. Ele mesmo reconhece, né, ele vendeu e depois mandou recomprar as joias. Então, atestado maior de corrupção não há. Então, mais um motivo para aplicar a lei norte-americana contra Bolsonaro, que além de violar contra os direitos humanos, contra a democracia, também é acusado de corrupção, e forte corrupção e muito dinheiro, Daphne. Então, são muitas coisas contra Bolsonaro que não podem passar despercebido da sociedade. E nós temos que começar, Daphne, a falar isso com clareza, inclusive nos canais diplomáticos, sabe? Quando eles querem aplicar sanções ao ministro Moraes, e quem for dar apoio ao ministro Moraes, eles estão ameaçando agora isso, né, que quem der apoio ao ministro Moraes também vai ser sancionado. Nós temos que dizer nos canais diplomáticos para o Departamento de Estado norte-americano que quem deveria estar respondendo pela lei é Bolsonaro, com base nisso que eu estou dizendo aqui. Defensor da tortura, sabe, violador de direitos humanos e acusado de corrupção. Então, a lei se aplica a ele. A ele está totalmente, Bolsonaro está totalmente, a meu modo de ver, enquadrado nesta lei norte-americana, que eu volto a dizer, é uma lei que atenta contra o direito internacional, atenta contra a soberania, atenta contra a independência e atenta contra a autodeterminação dos povos. Que ela se aplicasse lá nos Estados Unidos, tudo bem. Lá nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro já deveria ter sido expulso dos Estados Unidos e mandado aqui para a gente, nós conversarmos com ele aqui, olho no olho, sabe, Daphne? Que é mole ele estar lá nos Estados Unidos falando e longe da gente aqui, longe da realidade do país. Folena, eu estou aqui, você estava falando, e a gente está acompanhando aqui o chat, né? Tem um indigente cognitivo aqui, indigente intelectual, pedindo a intervenção do Trump aqui no Brasil. É impressionante. A gente é um patriota norte-americano aqui que nasceu no Brasil, não sei. Ele quer mais intervenção do que já está acontecendo? Ele quer mais. O que ele quer? Ele quer, como Flávio Bolsonaro, que sugeriu aos norte-americanos jogar bomba atômica no Brasil? Ele quer sugerir, como Eduardo Bolsonaro, que marines, porta-aviões e marines desembarquem aqui no Brasil, como falou Eduardo Bolsonaro? Ele quer isso? Que brasileiro é esse? Gente, olha só, essa coisa é muito séria. Nacionalidade, sabe, é uma coisa muito séria. Não dá para ser tratada assim como brincadeira ou como um desafio fascista, sabe? Isso é coisa séria. Nós temos que ter autoestima, independentemente da convicção ideológica que esteja à frente do governo do Brasil. Sabe? Muito bom. Se o Bolsonaro estivesse na presidência da República, isso não ia acontecer, porque o Bolsonaro ia ao contrário. Mas vamos pensar, alguém de direita estivesse na presidência da República, o Brasil fosse ameaçado, todos nós aqui no Brasil, eu me colocar na defesa do Brasil, contra qualquer ação estrangeira. Por isso, nós não estamos aqui para consentir intervenção da Rússia, da China, do Irã, de ninguém no Brasil. De ninguém. Mas esses países não ameaçam o Brasil. Quem está ameaçando o Brasil formalmente é Daphne, não é nem o povo norte-americano. O povo norte-americano não está ameaçando o Brasil, nem os empresários norte-americanos. Quem está ameaçando o Brasil tem nome e sobrenome: Donald Trump. Ele, que é um fascista, e o seu governo, alguns fascistas do seu governo, associados a fascistas aqui no Brasil, infelizmente, como esse companheiro que está aqui, né, participando, né, aceitando
né, como Tarcísio de Freitas, é bom deixar isso claro, Daphne, sabe, o tempo inteiro, nós temos que repetir isso toda hora. Tarcísio de Freitas é um pária, porque ele defendeu essas intervenções estrangeiras de Donald Trump aqui no Brasil. Ele é um antipatriota, ele é um traidor da pátria. Tarcísio de Freitas, volto a dizer, é um traidor da pátria. Não tem nenhum problema em dizer isso, porque ele colocou isso nas redes sociais dele, todos nós acompanhamos. E ontem, de novo, ele, né, manifestou uma defesa para o Bolsonaro, desafiando o Tarcísio de Freitas as autoridades judiciárias brasileiras, porque, na verdade, aquela fala dele, como governador, é intimidando, emparedando os juízes do Supremo Tribunal Federal. Emparedando, não posso interpretar de outra maneira. Quem está sendo agredido por autoridade estrangeira no Brasil para favorecer Bolsonaro são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, aquela reunião de sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, no Supremo Tribunal Federal, a abertura do ano judiciário, ela se transformou num desagravo, porque o agravado é o ministro Moraes e todo o tribunal. Então, a fala do ministro Barroso foi muito importante, como a fala do ministro Gilmar Mendes foi importantíssima. Daí, o ministro Gilmar tocar num ponto, Daphne, né, pouco comentado, que é o papel das Big Techs nessa conspiração golpista. E esse terror que está sendo colocado nas redes sociais nesse momento contra o Brasil tem o dedo das Big Techs. E o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, colocou bem. Além deles não defenderem a democracia, que eles eram obrigados a defender porque era uma ação criminosa, eles ganharam dinheiro. Ganharam dinheiro com aquelas mobilizações, porque eles foram impulsionados, como disse o ministro Gilmar Mendes, o ministro que falou isso, até então não tinha me dado conta desse detalhe, as redes foram impulsionadas naquele 8 de janeiro para aquela ação golpista. Então, as Big Techs também têm uma grande responsabilidade em tudo que está acontecendo no Brasil. Muito importante. É isso, Folena. Eu já estou aqui com a Tereza, vou chamá-la, mas queria te agradecer demais a sua participação aqui hoje, foi muito importante. Vou deixar aqui a pessoa que está dizendo que está pedindo a intervenção do Trump, dizendo que o Lula roubou o INSS. Deixa eu te falar, querido. A irregularidade do INSS começou lá no governo Bolsonaro. Se informa direito antes de ficar falando besteira aqui. Obrigada, Folena. Bom dia, Daphne. Bom dia para toda a audiência, tá? Bom dia. Um abraço para a Tereza aí. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau.